Então, fala galera do Instituto Janara Viana, meu nome é Leandro, professor de inglês. Hoje é a aula por terceiro ano do ensino médio. A gente vai fazer agora a correção do capítulo 4 da domínio léxico e compreensão de expressões. Vou comentar aqui com vocês o uso dessas expressões e fazer a correção desse capítulo com vocês, certo? Então ele começa aqui explicando que o Enem ele usa várias expressões idiomáticas, não expressões idiomáticas, ele usa várias questões que estão atualizadas, sempre. Então o importante aqui é você ter sempre o seu vocabulário atualizado. Procura sempre ler, procura pesquisar, e aqui ele fala aqui sobre isso. Agora o estudo será aprofundado, levando em conta sobre as expressões de um texto. É necessário trabalhar o reconhecimento dessas expressões, seus significados e sua associação ao tema proposto pelo enunciado. Ou seja, você tem que estar sempre atento àquela expressão que ele está usando. Muitas das vezes, como são expressões novas, a gente não vai estar familiarizado com essa expressão. Então é importante a gente tentar ver se procurar alguma coisa no texto que dá a dica para a gente. Não sei se vocês repararam, mas nesse capítulo especificamente ele vai usar muito charge, muito quadrinho. Também cai muito em prova esse tipo de texto. Por quê? Ele é mais simples, ele é mais objetivo. Né? Não que significa que ele é mais fácil, muito pelo contrário. Ele às vezes vai te dar menos informação para você conseguir achar a resposta. Então, continuando aqui no capítulo, importante salientar que nesse aspecto, o Enem e alguns exames vestibulares não apenas o reconhecimento das expressões já textualizadas, ou seja, provérbios, expressões idiomáticas, etc. Mas também novas expressões que surgem rotineiramente, como caráter natural de toda a língua. Então, como eu falei com vocês, a língua muda o tempo todo. Às vezes você vai perguntar para mim, professor, essa expressão aqui, eu também posso não estar familiarizado com aquela expressão. Então eu tenho que estar sempre estudando, sempre revendo esses textos para ver. Às vezes muita coisa acontece como gíria. Não está no dicionário, então a gente tem que pegar ali e tentar identificar o sentido dela. Certo? Também costumam ser abordadas construções estruturadas por mais de uma palavra que dessas assumem um significado distinto, ou seja, expressões não convencionais ou ainda expressões não convencionais popularizadas pela internet. Então, uma coisa também que ele vai usar muito, phrasal verbs. Lembrando que phrasal verbs é quando você junta um verbo com uma preposição que ele vai ter um outro significado daquela palavra. É muito comum usar isso. Então, procura estar sempre atento nesses phrasal verbs e as expressões populares da internet. Por exemplo, quando a gente está digitando, o próprio português ele faz isso. Você vai digitar você, vai digitar o quê? VC. Valeu, você vai digitar o quê? VLW. Então, essas abreviações também se usam em inglês normalmente. Assim como a gente usa aqui, eles também usam lá. Certo? Então, aqui ele pegou para dar exemplos algumas expressões e algumas dessas abreviações que se usam lá. Então, aqui a primeira que ele está usando é rings a bell. The song rings a bell. Se você traduzir isso aqui a pé da letra, vai sair: essa canção toca igual sino. Como assim tocar o sino? Aqui, ó, toca um sino. Essa é utilizada no exemplo no sentido de faz lembrar algo. Por quê? Tipo como estivesse soando assim. Pô, isso aí soou um sino, alguma coisa me lembrou de outra. Certo? Então aqui no caso que ele está dizendo, essa canção me faz lembrar de algo, me lembra alguma coisa. Bom? It's not my cup of tea. Então, novamente, tradução literal de cup of tea, xícara de chá. Entretanto, a expressão assume o sentido de algo interessante ou de domínio de alguém. It's not my cup of tea, ou seja, isso não é, eu não entendo isso, eu não conheço isso, certo? Não é da minha área. Por exemplo, se você fizer para mim uma pergunta de matemática, eu posso responder dizer, it's not my cup of tea. Isso não é da minha área de atuação, não entendo isso, certo? E aqui ele já começa as abreviações. Please answer this message as
ASAP, ou seja, as soon as possible, que significa o mais cedo possível. Tá? Então, novamente, ele, em vez de escrever as soon as possible, o que ele faz? Ele abreviou isso aqui, certo? E FYE, don't try cheat on this test. É uma sigla que significa for your information, que significa para a sua informação, certo? Então, essas siglas são também usadas em inglês normalmente, tá ok? Então, vamos tentar agora fazer as resoluções aqui dessas atividades. Então, não vou ler com o mesmo esquema, não vou ler todo o texto com vocês e a gente vai tentar achar aonde está no texto essa informação. Então, o que ele está perguntando aqui? Então, vamos lá. Em relação às pesquisas utilizadas a expressão University Graduates, evidencia a intenção em informar que. Então, primeiro a gente lembrar o que é isso, o que significa isso. University Graduates, ou seja, seria formandos da universidade. Aqueles que já, ou seja, aqueles que já têm o curso superior, que já são formados em alguma área, certo? Então o texto ele faz aqui ele é um estudo que diz o quê? Que o maior nível de estudo reduz o nível de ataque do coração. O texto então ele menciona que quanto maior o grau de escolaridade do cara, menor é a chance dele ter um ataque cardíaco, tá certo? Então, vamos lá. Passando agora para a próxima. Novamente. Can change that in a blink. Então, o que ele quer saber? A expressão destacada no sentido de can, verbo modal que indica possibilidade. Change, mudar. That, o qual, in a blink. Então, o que você tem que marcar aqui? A expressão blink é o que? Piscar. Blink your eyes, ou seja, feche seus olhos, piscada de olhos, certo? Então aqui a ideia, o que é o piscar de olhos? A ideia é o que? Confiança? Não. Previsibilidade? Também não. Expectativa? Também não. Desalento? Também não. Então aqui no caso a expressão certa é a letra E, que indica rapidez, a velocidade que você está piscando o olho, é muito rápido. Então a expressão aqui indica rapidez, velocidade. Bom? Então está aqui, nem sempre é possível, próxima questão, número 2, nem sempre é possível identificar o significado de uma expressão idiomática analisando apenas o sentido literal das palavras que a compõem. Deve-se levar em conta os contextos social que elas estão inseridas. Então, de acordo com o cartoon que contém a expressão idiomática shelf life, o correto é afirmar. Então vamos lá. Primeiro, vamos analisar aqui a figura. Ela está no supermercado, um vendedor aqui está oferecendo para ela um produto e ela responde: No offense, but I just can't buy a food with a shelf life longer than my life expectancy. O que ela está falando aqui? Primeiro, assim, vamos analisar. Ele quer saber essa palavra aqui, shelf life. Aonde shelf é estante. Então aqui você tem ou prateleiras. Então aqui a gente tem as prateleiras com os produtos. Então shelf e life, vida. Então shelf life poderia ser a tradução como vida de prateleira. O que seria essa vida de prateleira que a gente pode associar? Seria shelf life é a expressão consumidor. Meu Deus do céu, falou, que seria prazo de validade, perdão, a expressão fugiu da minha mente, desculpa. Então aqui no caso, shelf life é associado com prazo de validade. Então quando você compra um produto, você tem que olhar a validade. Então o que a mulher faz? A consumidora decide não comprar o produto alimentício em questão, tendo em vista que ela apresenta um prazo de validade superior à expectativa de vida dela. Então aqui, letra E. Certo? Então ela não vai comprar um produto que a data de validade é maior do que a expectativa de vida dela. Certo? Então ela faz tipo uma crítica a produtos industrializados que levam muita química. Então seria mais ou menos aí nesse sentido. Aqui seria a letra de uma música, a música Brave, certo?
E aqui é aquilo que eu falei com vocês, o uso dos phrasal verbs. Cai muito em Enem, muito. Então, e está sempre atualizando, está sempre surgindo novos phrasal verbs. Então tem que estar sempre bem isso encaminhado na mente de vocês. Então, são verbos que têm seu sentido alterado a partir do acréscimo de uma preposição ou de uma partícula adverbial. No trecho apresentado anteriormente de Brave, a canção de Sarah Bareilles, é possível perceber o uso de alguns phrasal verbs. Ao utilizar, por exemplo, a expressão fall out, presente no refrão da música, o eu lírico sugere o que ao ouvinte? Então, primeira coisa, o que a gente precisa entender? Phrasal verb fall out. O que significa esse phrasal verb? Então, se você traduzir o phrasal verb pelo sentido literal, você vai se dar mal. Então, vamos lá. Fall, se você traduzir, olhar no dicionário, cair. Out, fora. Então, cair fora não vai ter muito sentido para você. Então, eu peguei aqui para vocês alguns exemplos de como a gente pode pegar o fall out. O primeiro que eu trouxe é aquele que vocês mais gostam, que é o Google Tradutor, e que cai muitas vezes o quê? O Google Tradutor algumas vezes pode te dar uma rasteira. Então, aqui no fall out, ele traduziu como cair. Então, pode ser traduções, brigar, tá certo? Pode ser cair ou brigar. Então, a gente vai analisar pelo texto se é isso, cair ou brigar. Só que, se você continuar aqui, radioactive particles are carried into the atmosphere after a nuclear explosion or accident and gradually fall back are dust or imperception. Ou seja, seria a poeira radioativa. Está aqui, ó. Está aqui, ó. Radioactive dust. Então, o fallout ele pode ser tanto cair quanto a poeira radioativa. Então, aqui no texto vai ser, que vai encaixar melhor, vai ser o cair. Mas também pode ter significado de poeira radioativa. Então, eu peguei aqui alguns exemplos para vocês também. Aqui, ó, Fall Out Boy, que é uma banda de punk rock formada em 2001. Então, ele também usa. Só que esse Fall Out Boy seria o quê? Os garotos radioativos. Tá certo? O garoto radioativo. Que ele faz aqui uma brincadeira dos Simpsons, que é o Radioactive Man. Certo? E o nome aqui você tem o personagem que apareceu nos Simpsons, Radioactive Man, e o parceiro dele, que seria o Fall Out Boy. Então aqui ele faz uma brincadeira principalmente com os personagens quadrinhos, que é o Batman e Robin, né? Então aqui seria o Fall Out Boy, o parceiro, e o Radioactive Man. Então é o homem radioativo e o garoto poeira radioativo. Certo? Então ele faz essa brincadeira aqui, também usando a expressão Fall Out Boy. E aí, para quem gosta de jogo, trouxe aqui também informação, o jogo Fallout. Então, o jogo tem esse nome, aqui não seria, pode ser traduzido como queda ou poeira radioativa. Por quê? Esse jogo aqui seria aquele jogo pós-apocalíptico, né, que se passa após um holocausto nuclear, e aí a pessoa tentando sobreviver a isso. Tá certo? Então, aqui foi só alguns exemplos de como os phrasal verbs podem ter às vezes muito mais de um sentido, certo? Então, nesse caso aqui, ele vai falar de forma livre e sincera, expressando o que realmente sente sobre algo. Então, o que ele fala aqui? No texto, que seria aqui, deixa eu voltar aqui. Say what you want to say and let the words fall out. Diga o que você quer dizer e deixe as palavras caírem, certo? A palavra sair. Fala o que vem na sua mente. Seja sincero, que seria mais ou menos a ideia que ela quer passar aqui. Fale de forma livre e sincera, expressando o que realmente sente sobre algo, certo? Então aqui, novamente, a resposta seria a letra E. Bom? Vamos passar agora para a questão número 4. Keep your coins. We want change. Certo? Então, aqui seria um grafite, falando aqui uma situação de uma pessoa, que a gente pode ver pela imagem, seria a pessoa em necessidade, seria um morador de rua. Nos Estados Unidos é comum a pessoa, em vez de sair pedindo, ela fica sentada num canto, segurando um cartaz pedindo ajuda, né? Seja dinheiro, seja comida, seja lá o que for.
E aqui na questão, vamos voltar aqui lá para cima. Pense que é um grafiteiro famoso. Na obra pintada em um muro da cidade de Claremont, Califórnia, em 2007, ele fez o uso de um trocadilho com a palavra change, que caracteriza seu grafite como um protesto contra. Então, vamos analisar o que está escrito aqui na imagem. Keep your coins. I want change. Mantenha suas moedas. Coins, moeda, eu quero mudar. Change. Aqui no caso, essa palavra, ela faz uma brincadeira, porque change, ela pode ser usada tanto como verbo mudar, ou também uma expressão como substantivo, significa troco. Por que ele usou essa expressão? Quando geralmente a pessoa pede esmola, a outra vai responder, sorry, I don't have change, ou seja, eu não tenho troco. Então aqui esse change pode ser o verbo mudar ou a palavra troco, substantivo troco, tá bom? Então aqui ele faz a resposta certa, seria um protesto contra condição de vida das pessoas em miséria. Então, por que ele faz esse processo? Eu não quero, voltando aqui, mantenha suas moedas, fique com as suas moedas. Eu quero mudar de vida, eu quero uma condição melhor de vida, certo? Então vamos lá, agora analisando aqui a charge, ele vai usar a expressão head on. Outro phrasal verb também, se você traduzir head on, seria um idioma que seria o que? Cabeça acima. No caso aqui, esse head on que ele está usando na charge seria a opção correta, a letra A. Admite que não gosta de encarar os problemas de frente, preferindo assim evitá-los, fugindo deles. Vamos lá. I don't like to face problems head on. Eu não gosto de encarar os problemas de cabeça, ou seja, eu não gosto de encarar os problemas de frente. I think the best way to solve problems is avoid them. Eu penso que a melhor maneira de resolver os problemas é evitá-los, certo? Então aqui a resposta seria a letra A, admite que não gosta de encarar os problemas de frente. Então aqui, mais ou menos, se você não pegar o head-on, o próprio sentido aqui da frase, dos primeiro e do segundo quadrinho, já dá para você ter uma ideia disso aí. Ok? Vamos passar então para a próxima atividade. Então está aqui. I have concluded that nothing bad I do is my fault. Eu cheguei à conclusão que nada do que eu faço de ruim é minha culpa. Rapaz, surpreende, né? Então vamos passar para a próxima parte aqui. Então vamos lá. Com base na leitura dessa tirinha, inferir-se o discurso de Calvo teve um efeito diferente do pretendido, uma vez que... Então, quando ele diz ali no início que nada do que ele faz de ruim é culpa dele, o que ele faz? Que comenta, seria aqui a letra C. Comenta que suas discussões com os pais não correspondem às suas expectativas. Então, quando ele fala com o pai que nada de ruim que acontece é culpa dele, ele espera um resultado, sendo que o resultado é outro totalmente diferente. Bom, passando agora para a questão 2 e a questão 3 aqui desse texto. Então ele fala aqui, a questão texto pergunta what time is it? Então, que hora é essa? Ou que horas são? Né? Ele seria do debate da ciência moderna com a noção do tempo. Então a pergunta inserida no debate aqui, ele mostra, seria aqui a opção correta, seria a letra E. Ela mostra os compassos de impressão relativos à percepção do presente e do passado. Que parte do texto está isso? Vamos lá. The time for our witchcraft or digital screen is not exactly the same time of your heads. O que ele está dizendo aí? O tempo que a gente passa na tela digital, ou seja, a tela digital pode ser tanto a tela do celular, a tela do computador, a tela da televisão, não é exatamente o mesmo tempo das nossas cabeças. Então, qual é a conclusão? A gente sempre tem aquela noção. Quando a gente se diverte, o tempo voa. Quando a gente está fazendo alguma coisa, tipo, estou estudando para a prova, o tempo não para. Eu estudei para caramba e não passou nem uma hora ainda de estudos. Então, a noção de tempo que a pessoa tem é diferente quando ela está se divertindo e quando ela não está se divertindo. Certo? Então, aqui
seria a resposta correta, mostra descompasso e a impressão relativa da percepção do presente e do passado. No texto, a expressão que melhor representa o caráter supostamente exato do tempo é o que? Confident that we always know it's 17:03 p.m. Então aqui seria essa, é o tempo exato. Aqui ele está falando sobre a hora exata. Então aqui na questão número 3, a resposta certa é a letra C. Bom, então vamos lá, passando para a próxima. Would you like a dessert, sir? No thanks, I'm full. Very well. Would you like check 10? No thanks, I'm broke. Então aqui, primeiro, I'm full é onde que ele dizer que ele está cheio, ou seja, ele está satisfeito, ele não quer comer mais nada. Então ele pergunta aqui, você gostaria de uma sobremesa, senhor? Não, obrigado, eu estou satisfeito, estou cheio. Muito bem, você gostaria da conta? Check. Então é uma outra palavra com duplo sentido, pode ser checar, só que nesse aqui no caso seria a conta. Também ele poderia ter usado bill, no caso aqui ele preferiu usar check. No thanks, I'm broke, ou seja, não obrigado, eu estou quebrado. Qual é a brincadeira aqui? Ele está satisfeito, ele comeu, mas ele está quebrado, ou seja, ele não tem dinheiro para pagar a conta, certo? Então aqui demonstra bom humor, fazendo piada no momento de fechar a conta, certo? Então aqui seria a letra E, certo? Constrange e intimida o garçom? Em nenhum momento ele faz isso. Está indisposto para conversar com o garçom? Também não. Explica o bastão que vai aguardar outra pessoa? Também não. Mostra descontentamento com o serviço? Também não. Nenhuma dessas aqui, então só a resposta correta é a letra E. Então vamos lá. Essa questão aqui, a gente pode até achar que o cara agora está com coronavírus, mas não é o caso, porque é a tirinha aqui de 2001, então não é, ele não está com coronavírus, certo? Então, here's what we know so far. Então ele vai pegar aqui a expressão so far. Então, no cartoon apresentado anteriormente, faz uso da expressão so far, bastante comum dos falantes da língua inglesa. No contexto apresentado, seu emprego indica: os médicos não sabem até então, os médicos sabem até então pouco sobre outra doença que acomete o paciente. Ou seja, o que a gente sabe, o que ele está falando aqui? Aqui está o que nós sabemos até agora, certo? Ou seja, eles não têm total conhecimento sobre a doença. Por que isso fica mais fácil? Se a gente analisar a imagem, está todo mundo aqui com a roupa de segurança. Então ninguém sabe o que ele tem, se é contagioso ou não, se é coronavírus ou não, todo mundo lá protegido. Certo? Vamos tentar agora resolver aqui essas questões. Também são questões que são adaptadas no Enem e são textos da Unicamp. Aquilo novamente, o livro ele pega sempre essas questões que são das universidades mais concorridas, mais usadas, que prepara vocês sobre esse tipo de questão. Então vamos lá. A seguir, os erros adaptados como True Love, de Isaac Asimov. Então, no caso, do que Milton David está cansado? No caso aqui, só para a gente pegar, My name is Joey, that's my colleague Milton Davidson. Call me, certo? Então, meu nome é Joey, é assim que o meu colega Milton Davidson me chama. He is a programmer and I'm a computer. Ou seja, ele é o programador e eu sou ele é o programador e eu sou o computador, certo? Joey nunca se cagou, found the room, told me, I find Joey and I'm going to follow the best. Então tá aqui, o que ele está cansado? I am tired to improve you in order to solve the problems of the world. Ou seja, eu estou cansado de programar. Order, improve you pode ser ordenar, improvisar, melhorar, tá certo? Estou cansado de melhorar você para ordenar, resolver os problemas do mundo, tá? Solve my problem, find me true love. Então, por que Milton Davis não se casou e o que espera que Joey faça por ele? O que ele espera que ele faça? Resolva meu problema, find me true love. Então,
Milton has never married, found he's 14 years old, he's not found the right woman. Ou seja, por que ele nunca se casou? He has never found the right woman. Ele nunca encontrou a mulher certa. E o que ele espera que o Joey faça? Resolva o problema e encontrar a mulher ideal. Bom, então vamos lá. Passando agora para a questão número 2. Vamos lá. A ideia de comparação feita por Holmes para ajustar a sua ideia de funcionamento do cérebro humano. Então, Arthur Conan Doyle é o escritor daquele detetive Sherlock Holmes. Já foi feito vários filmes aí sobre esse autor, é muito popular na Inglaterra. Tá? Então, o que ele faz? Qual é a composição feita por Holmes para evitar a ideia sobre o funcionamento do cérebro? Então, está aqui no texto. I consider that some man's brain originally is like a little empty attic and have to stock with such funds as you choose. Ou seja, eu considero que o cérebro de um homem é como se fosse um pequeno sótão. Então, little empty attic, um sótão vazio. E aí você vai escolher que móveis você vai colocar lá. Por que você tem que escolher? Porque little, pequeno. Então você não pode acumular muita coisa ali. Você vai selecionar alguma coisa e vai colocar. Então a ideia é sua ideia de funcionamento do cérebro. Você seleciona as informações e a coloca ali aquela que você considera mais importante. Segundo Holmes, de que maneira uma especialista deveria usar a sua capacidade cerebral? Então, vamos lá. Now, the skilled workman. Então, como que ele traduziu isso aqui? Você pode dizer skilled, skill, habilidade, workman, pode ser trabalhador. Então, um homem, now, the skilled workman is very careful indeed what to takes at the brain ethic. Então, o que ele está falando assim? Skilled workman poderia ser, o que ele fala? Um trabalhador habilidoso, ou seja, um especialista. É muito cuidadoso com o que ele coloca no sótão cerebral. Então, que maneira o especialista deve utilizar sua capacidade cerebral? Com muito cuidado. Very careful. Certo? Então, ele vai selecionar cuidadosamente aquilo que ele tem que colocar. Tá bom? Passando agora para a próxima, para a gente terminar isso aqui. Leia o texto e responda aqui as questões. Então, ele está pedindo aqui para você retirar do texto. Então, a primeira aqui, letra A, seria evitar, impedir, sobreviver, tirar o máximo proveito, relatos e histórias. Então, eu vou começar aqui pela ordem que aparece no texto. Relatos e histórias seria aqui popular accounts, certo? Relato das pessoas, seriam as histórias que as pessoas contam. Bom? O próximo seria avoid e impedir seria to keep from, certo? Seria impedir de ficar faminto até a morte. Bom? O próximo que ele quer seria sobreviver. Sobreviver, deixa eu procurar aqui. Tem trying to get back. Então, pandas anatomically are carnivores. Try to get by a herbivorous diet. Então, pandas anatomicamente são carnívoros, tentando sobreviver com uma dieta de herbívoros, tá certo? Porque o panda, ele come bambu, mas ele tem que comer uma quantidade muito grande para isso que o texto fala, que ele tem que comer uma quantidade muito grande de bambu para poder sobreviver. Então, tirar o máximo proveito seria que to make the most of. Então, para fazer o máximo de. Então, fazer o melhor possível, tirar o máximo de proveito. Tá bom? Então, aqui ele pediu só para retirar do texto. Vamos passar agora aqui. A gente já fez essa. To get a cheat, ou seja, para achar uma trapaça. O texto fala aqui sobre o que acontece, o que é muito comum de estudantes fazerem trapaça. O que é trapaça? É plágio, dissertações com cópias assim nesse sentido. É isso que o texto está falando. Então, o que ele está pedindo aqui? O word means useful. Uma palavra que tem o significado de useful. Então, vamos achar aqui no texto
que seria aqui. Peraí, deixa eu fechar aqui. The teachers are trying to better the weapon. Another. Cadê esse no texto? But fruit as teacher trying to bet. And the chosen ones are known as but fruit as teacher trying to bet. All the most concentrated among the players, aqui, ó, seria que esse Randy, another Randy item, onde lembra, useful seria útil, né? Então, outro item útil in Cheat Buster Arsenal is the software can check whether a given person's language is consistent with the student's writing style. Ok? Então, passando agora para a próxima, o que ele quer saber? The expression can be replaced by once. Então, aqui a expressão once aparece aqui. Então, esse once está se referindo a college students. Bom, college students admit they have pleasure from the internet and choose are only their honest ones. Então, os estudantes da faculdade admitem que têm plagiado da internet e essa é a única coisa de honesta neles. Tá bom? Seria mais ou menos essa tradução aí. Tá bom? Vamos fazer agora a última página e aí a gente já começa no próximo vídeo o assunto do próximo capítulo. Tá bom? Então vamos lá, deixa eu voltar aqui, o que eu preciso da imagem. Na imagem a gente tem duas mulheres falando aqui sobre basicamente o que se espera da mulher. A imagem foi encontrada em imãs de geladeira e vendida nos Estados Unidos. I understand the concept of cooking and cleaning, just not as it applies to me. Então aqui que ela está dizendo, eu entendo o conceito de cozinhar e limpar. Isso apenas não se aplica a mim. Ela sabe o conceito, ela entende o conceito, mas aquilo ali ela não vai seguir nada daquilo. Stressed is dessert spells backwards. Então, aqui ele faz uma brincadeira, é um jogo de palavras. A gente tem stressed, que seria estressado, e desserts, que seria sobremesa. Ou seja, aqui ele está fazendo, são duas mulheres opostas. Está fazendo dois opostos aqui. Uma que não gosta de cozinhar, fala, não gosto nem de cozinhar nem de limpar, deixa isso claro. É um conceito que não se aplica a ela. E a outra aqui que é estresse, é sobremesa dita de trás para frente. Seria um jogo de palavras, né? Então uma seria aquela mulher perfeita, que cozinha bem, que desenha, que limpa, que cuida da casa. E a outra seria a mulher moderna, que não aceita nada disso. Bom, então vamos lá. O que a mulher do primeiro imã não consegue entender? O conceito que ela não consegue entender. Ela não entende o conceito de cozinhar e limpar. Ou seja, ela entende o conceito, mas não se aplica a ela. Tá certo? O texto, então ela entende, ela sabe o que é conceito, mas isso não se aplica a mim. Ou seja, ela não entende direito esse conceito, cozinhar, limpar, para mim não tem nada a ver. O segundo imã faz a referência a uma tarefa doméstica. Que tarefa é essa? E o que na língua inglesa possibilita que seja associado ao estresse. Então, no caso, o que ela está fazendo? Seria dessert, que seria a tarefa o quê? De cozinhar. A tarefa de cozinhar. E aí ela faz essa tarefa ali de maneira que para ela não é estresse, para ela é divertido. Tá bom? Então aqui no terceiro quadrinho, Calvo está escrevendo um recado. Para que esse recado? Vamos analisar o seguinte. Sem analisar o texto, aonde parece que ele está? Na sala de aula. O que ele parece estar fazendo agora? Uma prova. Então daqui a gente já pode pensar para quem? Para quem que ele está escrevendo esse recado? O professor, ele está escrevendo para a mãe dele? Não, por quê? Porque ele está em sala de aula. Então ele está escrevendo esse recado para o professor. Bom, Cabo faz uma crítica ao sistema escolar. Que crítica é essa? Então, vamos lá. I now intend to forget it forget. You have taught me nothing except how cynically manipulate the system. Ou seja,
você não me ensinou nada, exceto como manipular cinicamente o sistema. Ou seja, ele critica o sistema que não se baseia significa apenas memorizar, ou seja, decorar. É o que se chama que quer que ele apenas decore a resposta certa. Não quer saber o que ele realmente entendeu daquilo. Ele quer apenas a resposta que ele julga correta. Bom, última questão aqui. Ele fala: This cut me quick. O significado da expressão destacada está relacionado com o referente pronome this. Identifique no fato que esse pronome, a partir daí, traduza a frase anterior. No caso, esse pronome this, ele está se referindo à irmã da autora. Então, quando ele fala aqui, this cut me too quick, ou seja, isso me machucou, isso me feriu, tá certo? Então, this está se referindo à irmã da escritora. E a tradução dessa frase seria que isso me magoou, isso me machucou. Bom, então galera, vou parar por aqui que esse vídeo já está bem longo, mas pelo menos a gente já terminou toda a atividade do capítulo 4, certo? Na próxima aula, no próximo vídeo, a gente vai começar o capítulo 5 e aí a gente vai fazer o mesmo esquema. Vou responder tudo com vocês. Esse capítulo acabou sendo um pouco longo devido a que usou muitas questões do Enem, certo? Então, próxima aula, tentem fazer o capítulo 5, continuem fazendo pelo site ou pelo aplicativo do site, que eu consigo acompanhar as respostas de vocês, e aí a gente comenta depois esse resultado aí, por que a resposta está de acordo com o que você acertou ou não, certo? Então, pessoal, um forte abraço a todos, fique com Deus, até a próxima.